Olá, meu nome é Noslen Benatti Santos, eu sou advogado e sou professor, e este é o canal Direito de Todos. E estamos aqui agora na quarta aula a respeito da teoria do crime, em uma das teorias aplicadas na teoria clássica ou naturalística do crime. Okay? E estamos falando de um dos elementos do crime, o terceiro elemento do crime, que é a culpabilidade, para essa teoria do final do século XIX, início do século XX. Okay? Estamos falando da culpabilidade, e essa culpabilidade também tem elementos. Joia? Então, se você estiver pegando esse vídeo agora, é bom você assistir as aulas anteriores. Ok? Inclusive, nas aulas anteriores tem lá uma senha para aquisição, né, de um material que eu preparei para mandar para aqueles que têm interesse. Tá bom? Vamos lá. E que é de forma gratuita. O material é gratuito. Será encaminhado através do WhatsApp Web. Tá bom? Vamos lá. Então estamos falando então da culpabilidade. A culpabilidade possui dois elementos de acordo com os teóricos do final do século XIX e início do século XX. Quais são esses elementos? A imputabilidade mais somados ao dolo ou à culpa. Ok? Então, olha só, a imputabilidade, o que é a imputabilidade? É a capacidade mental de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Okay? Então, é a capacidade mental de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Isso é a imputabilidade. A pessoa tem que ter capacidade mental para saber o que está fazendo. Então, imagine uma pessoa que tem debilidade mental, tudo que ela cometer nessa vida, ela não será responsável. Uma criança de tenra idade não pode ser responsabilizada por crime algum, na realidade, né? Porque não tem capacidade mental de entender o caráter do fato. Imagine uma criancinha de 4, 5 aninhos que o pai deixa uma arma de fogo na mesinha de centro da sala, ela pega, dispara e mata a mãe. Então agora vamos prender a criança porque ela matou a mãe, vai ser processada por homicídio e vai ser presa, vai ficar no meio da marginalidade. Não, ela não tem capacidade mental de entender o caráter ilícito do fato. Ok? Uma pessoa que tem algum problema de debilidade mental, a mesma coisa. Então, a culpabilidade, ela possui então esse elemento que é imputabilidade, que é conhecimento, capacidade mental de entender aquilo que é errado, mais o dolo ou a culpa. Ok? Dolo é a vontade, o desejo. E a culpa é quando algo acontece por uma imprudência, uma negligência ou uma imperícia. Ok? Então, vamos lá ao caso. Vamos pensar no caso. Agora eu vou melhorar o caso. Então, ó, o que é crime de acordo com a teoria clássica? Crime é fato típico, ilícito, culpável. Fato típico, o molde. O ato praticado se encaixa perfeitamente. Subsunção formal. Okay? É o encaixe do ato com aquilo que está escrito na lei. Joia? Antijurídico. Não existe nenhuma das excludentes de ilicitude. Okay? Então o crime é fato típico. Um modelo que se encaixa, uma subsunção formal. Ilícito, não existe nenhuma das 4 excludentes de ilicitude, mais a culpabilidade, que é composta pela imputabilidade e pelo dolo ou pela culpa. Ok? Então, a imputabilidade mais dolo ou culpa. Vamos pegar o nosso exemplo lá do Tício e do Mévio. Vamos melhorar. Imaginemos que o Tício estava com uma escopeta dependurada em suas costas. Tá? Então ele possuía a escopeta. Quando de repente, ao caminhar por uma rua escura, tropeça em um buraco, cai de bruços ao solo e a sua arma dispara sem a sua vontade ou manuseio, vindo o disparo a atingir
a cabeça do médio explodindo sua calota craniana, levando-o à morte. Então vamos fazer o estudo de acordo com a teoria clássica aqui desse acontecimento. O Tício está com uma escopeta dependurada nas costas, está armado, muito bem armado, a arma está carregada e ele tropeça e cai. Há um disparo de arma de fogo que atinge o médio na cabeça e o mata. O fato é típico? O fato é típico, porque o que aconteceu? Alguém morreu. Está lá na descrição do artigo 121 do Código Penal. Alguém morreu. Então se encaixou? Encaixou. O fato é típico. Existe para o Tício alguma excludente de ilicitude? Ele estava em legítima defesa? Ele estava em estado de necessidade? Ele estava no estrito cumprimento do dever legal? Ele estava no exercício regular do direito? Não. Olha, está tudo se encaixando para que haja crime. O Tício é xarope? Ou seja, ele é doido? Ele é uma criança, uma criança de tenra idade? Ele tem problema de ordem mental? Não. Então ele é imputável. No entanto, o Tício teve a vontade, a intenção de atirar com a arma? Não. E culpa? Também não, porque na realidade houve um caso fortuito, uma força maior. Talvez cada um tenha entendido de uma maneira, os teóricos. Vou colocar um caso fortuito, ele tropeçou num buraco porque a rua estava escura. Tropeça, cai de bruço, a arma dispara e atinge o médio. Então, olha só, faltou parte de um dos elementos. Faltou parte da culpabilidade. Se falta parte, uma vez que existe uma soma imputável mais dolo ou culpa, não houve nem culpa, não houve dolo. Portanto, não houve crime. O fato é típico. Não existe nada que mencione que que existe uma excludente de ilicitude. No entanto, quando a gente chega lá, quando eu falo que não existe nada que apresente que existe uma excludente de ilicitude, então significa que, em princípio, é ilícito, né? O fato é típico, em princípio é ilícito, ou seja, é antijurídico. Com relação, quando nós chegamos na culpabilidade, que é o terceiro elemento, o que acontece? Com relação à culpabilidade, a pessoa é imputável, ou seja, ela tem capacidade mental, mas um dos elementos, que é o dolo ou culpa, não se observa. Portanto, não há culpabilidade. Não havendo culpabilidade, não há crime. Faltando um dos elementos do crime, não há crime. Ok? Então, deixa eu ver aqui que eu tenho que mostrar para vocês, falar mais alguma coisa aqui para vocês. É só isso mesmo, para a gente finalizar a nossa aula. Então, olha só. Eu estava vendo o material aqui, mas não estava esquecendo nada. Então, olha só. Tudo precisa se encaixar na teoria do crime. Para que haja crime, é necessário ter os elementos. Fato típico, ilícito e culpável. É claro que eu estou na primeira teoria a ser explicada. Ok? É uma teoria tripartite. Tem 3 elementos. E para essa teoria, para que haja crime, obrigatoriamente tem que ser observado os 3 elementos. Joia? Com isso eu finalizo, né, essa aula a respeito da teoria clássica e depois nós falaremos um pouquinho, né, e eu vou dar uma outra senha para a teoria finalista e para as demais teorias. Joia? Abraço a todos. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais, gente.